Olá, tudo bem contigo? Vamos dar continuação aos nossos estudos? Nós vimos na aula passada uma pequena introdução sobre a Bíblia, sobre o Antigo Testamento. Nós vimos as divisões da Bíblia, nós vimos como se dividem os livros no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Hoje nós vamos continuar vendo os períodos do Antigo Testamento. Talvez você possa pensar, períodos no Antigo Testamento? Sim, nós temos períodos, os períodos tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, nós vamos ver o seguinte: período é um espaço de tempo entre dois momentos, fatos que acontecem durante aquele determinado momento. E na Bíblia, o primeiro momento, ou o primeiro período, é o período da criação, que vai de Adão até Abraão. De Adão até Abraão. Este período, ele está em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 12, um período onde nós temos Deus criando o universo, onde nós temos Deus preparando o Éden para colocar o homem, a criação do homem, a criação da mulher, nós temos a introdução do pecado no mundo e nós temos um fato interessante. Gênesis, no capítulo 6, no versos 5 e 6, onde diz que Deus viu a maldade do coração do homem. Ele viu que a intenção do coração do homem era somente má continuamente. E no verso seguinte ele diz: tirarei o homem da face da terra. Deus tinha decidido acabar com o homem. Mas tinha um homem chamado Noé, e a Bíblia diz que esse homem andava com Deus. E Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. E Deus então manda Noé construir uma arca. Noé faz a arca por conta do dilúvio que viria para varrer o homem da face da terra. Noé tinha seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E ele entra na arca com seus filhos. Após o dilúvio, eles é que vão povoar novamente a terra. Portanto, Sem, Cã e Jafé é que dão origem ou dão as origens aos povos. Sem dá origem aos semitas, Cã aos camitas e Jafé aos jafetitas, que são as 3 raças tronco da humanidade. Portanto, isto tudo se encaixa aqui, do capítulo 1 até o capítulo 11. A partir do capítulo 12, nós temos já a chamada de Abraão. Já temos uma nova época, um novo período. E eu coloquei aqui para vocês períodos de Israel. Israel, lembrando que Israel é Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. E esses períodos são 9 períodos. Começa com o período patriarcal, esse período no qual o chefe da família, ele era um patriarca, e tinha inclusive a função sacerdotal, porque naquele momento, naquela época, não havia sacerdotes. Portanto, o patriarca, ele era o sacerdote da família. Nós temos então Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, lembrando que Abrão teve o seu nome mudado para Abraão, Isaque não teve o seu nome modificado e Jacó tem o seu nome modificado para Israel. As 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Os filhos de Jacó vendem José como escravo, que vai terminar no Egito, e ali já vai dar início a um outro período, um período longo de 400 anos, onde Jacó acaba indo com toda a sua caravana, com todo o seu povo para o Egito, onde eles ficam ali a princípio bem, mas após a morte de José e após a morte de Jacó, o faraó seguinte, porque o primeiro faraó morre e outro assume. Esse outro não gostou do número de pessoas que tinha no Egito. Era muita gente e ele tinha inclusive medo de perder até o trono, medo de uma rebelião. Então o que ele faz? Ele escraviza esse povo. Esse povo se torna escravo para que ele pudesse manter sob controle. E surge então Moisés. Na época em que Moisés nasce, também era um momento difícil, onde as parteiras foram avisadas de que os meninos que nascessem no povo hebreu era para ser exterminado, não era para deixar sobreviver nenhum menino. Mas Moisés
Ele sobrevive, criado pela filha de Faraó, e lá adiante Deus chama Moisés para libertar o povo, que o povo de Deus estava ali escravizado. Moisés então acaba tirando o povo e dando início a um novo período. Este período de 400 anos no Egito e um novo período que eles vão para o deserto, 40 anos no deserto. Quando Moisés entra no deserto ali com o povo, já nasce uma nação. A nação judaica, ela nasce nesse momento. E Deus, então, dá a Moisés os mandamentos, dá a Moisés as leis e o tabernáculo, a ordem de construir um tabernáculo, um local que seria uma espécie de um templo que ficaria no centro do acampamento, onde Deus estaria ali junto com o seu povo, junto com a nação escolhida, separada por Deus, para representá-lo diante das outras nações. Esse período dura cerca de 40 anos, um período importante, e inclusive aqui no deserto, Deus, quando manda Moisés fazer o tabernáculo, ele já fala, em Êxodo no capítulo 28, Deus manda Moisés levantar sacerdote. Arão e seus filhos são os sacerdotes responsáveis pelo trabalho no tabernáculo. Portanto, aquela função sacerdotal do patriarca já não existia mais. Quando esse período se encerra com a morte de Moisés, quem assume é Josué, que conquista, atravessa o Jordão com o povo e entra na cidade, ou melhor, entram em Canaã, a terra prometida. Ali ele tem as suas vitórias, as suas guerras, as suas conquistas. Ele vence Jericó, ele vence a cidade de Ai, perde uma primeira batalha, mas na segunda ele vence. Depois ele vence a coalizão do rei de Jerusalém, o rei Adonisedeque, que junta 4 reinos para fazer 5 exércitos para vencer o exército de Israel. E eles perdem essa batalha porque é aquela batalha do Vale de Ajalon, onde Josué ora a Deus e o sol para e a lua para que ele tivesse tempo de vencer os inimigos. Josué morre aos 110 anos, novamente o povo fica sem uma liderança e começa então um novo período. Um período de 400 anos chamado de período dos juízes. Um período difícil de guerra, de invasões, um período sem lei. E a função do juiz era esta: acalmar todas as coisas, controlar o povo e cuidar das invasões. Principalmente épocas de colheita, as invasões, os bárbaros invadiam, eles vinham salteadores, roubar, principalmente a colheita. O primeiro juiz é Otiniel. Otiniel estava aqui junto com Josué. E ele é o primeiro juiz levantado. E o último juiz deste período é Samuel. Samuel não era um simples juiz. Samuel, ele tinha por função profeta, sacerdote e juiz. Como Jesus Cristo, profeta, hoje sacerdote e depois juiz. E Samuel, então, já na sua velhice, seus filhos não são aceitos como juízes por serem corruptos, e os anciãos, o povo, pede a Josué que eles queriam um rei. E Deus manda que eles escolham um rei. E eles escolhem então Saul. Começa um novo período, o período da monarquia ou reinado, onde todo o poder estava na mão do rei. Saul é o primeiro rei que faz coisas que desagradam a Deus. Ele termina se suicidando. Davi assume esse reinado. Davi junta as tribos, ele faz uma unificação das tribos e Davi ele reina sobre as 12 tribos de Israel. E isto ele deixa para Salomão. Seu filho Salomão também desobedece às ordens de Deus. Salomão não se lembrou que lá em Deuteronômio, capítulo 17, verso 16, 17, ali Deus já mandou Moisés escrever tudo aquilo que o rei não deveria fazer, mas Salomão fez. Não era para voltar ao Egito, não era para multiplicar cavalos, mulheres, nem ouro e nem prata. Ele manda buscar cavalos no Egito, ele tem 1000 mulheres, ele tem 700 princesas e 300 concubinas, além do ouro e da prata que ele multiplicara muito. Portanto, Deus então diz a Salomão que eu vou rasgar o reino,
o teu reino e vou dar ao teu servo, que no caso seria Jeroboão, e vou dar a teu servo, não rasgarei da tua mão, por amor a teu pai Davi, mas da mão do teu filho rasgarei. E isto acontece, causando um novo período, a divisão do reino, um período conturbado, onde as divisões das tribos. Acontece que quando Jeroboão soube da morte de Salomão, ele volta para assumir a sua posição e ele encontra Roboão num momento difícil, discutindo com o povo, não quis ouvir os anciãos, preferiu ouvir o conselho dos jovens, ainda mais ameaçando as tribos, ameaçando os povos. O que acontece então? Jeroboão aproveita, fica com as 10 tribos do norte, faz de Samaria a capital do seu reinado e vai reinar ali com o povo. Coloca 2 bezerros de ouro, um na cidade de Dan mais ao norte, outro mais ao sul, na cidade de Betel, para que o povo ali adorasse a Deus, e Roboão fica então com o reino do sul, apenas com a tribo de Judá e um pedaço da tribo de Benjamim, mas fica com o templo de Jerusalém. Com a desobediência dos 2 reinados, o que acontece? Um novo período cativeiro. Deus permite os cativeiros. O cativeiro do norte é o cativeiro assírio, o rei Sargão vem e leva aquele povo, e esse povo do norte desaparece. Não há mais notícia, eles desaparecem da face da terra. E o reino do sul vem Nabucodonosor, rei da Babilônia, leva esse povo em 3 levas, ele leva em 3 vezes para a Babilônia, onde ficam 70 anos escravizados. E esse exílio só vai terminar quando o rei Ciro vence a Babilônia. Aí ele manda que eles voltem para a sua cidade para reconstruir o templo, reconstruir os muros, a cidade. O que acontece com Esdras e Neemias? Essa história, ela se encerra, essa parte histórica, em Neemias no capítulo 13. Ali encerra essa parte histórica do povo de Israel. Nós vimos então, primeiramente a criação, até o capítulo 11, após a chamada de Abraão, o período patriarcal. Nós vimos o Israel aqui escravo no Egito, 40 anos no deserto com Moisés, a conquista de Canaã com Josué, um novo período, com a morte de Josué, 400 anos de período dos juízes, que encerra com Samuel, o último juiz, e entra esse período da monarquia, com Saul, Davi e Salomão, os 3 primeiros reis de Israel. Depois vem a divisão do reino do norte e o reino do sul, que vão os 2 parar no cativeiro. O cativeiro babilônico, de 70 anos, se encerra então quando Esdras e Neemias têm autorização do rei para voltar e reconstruir o templo de Jerusalém. Então nós temos aqui 2, 4, 6, 8. São 8 períodos. Você não disse que era 9? Sim. Temos ainda mais um período que se chama período interbíblico ou intertestamentário. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. É aquela folhinha em branco que tem na sua Bíblia, que divide o livro de Malaquias do Evangelho de Mateus. Esta folhinha, ela representa ali 400 anos de história, chamado também de 400 anos de silêncio, silêncio de Deus, silêncio divino, porque durante esse período Deus não levantou nenhum profeta. Havia escritos? Sim, muitos escreveram nesta época, só que são livros que não têm inspiração divina, são livros que não passaram pelo cânon, por aquela seleção que nós falamos na primeira aula. Esses livros são chamados de apócrifos, mas ali tem livros que são históricos, fatos que aconteceram, que é a história. Por isso que há esta diferença muito grande no contexto social do Antigo Testamento para o contexto do Novo Testamento. Surgem grupos que nunca se ouviu falar, publicanos, saduceus, de onde vieram isto? Alguns grupos vieram já do Antigo Testamento, como por exemplo os samaritanos, mas outros surgem neste período, durante esses 400 anos de silêncio divino, que
são apenas livros históricos. E eu creio que deu para você entender mais ou menos o que significa períodos e quais são os períodos do Antigo Testamento. Vamos encerrar a nossa aula hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa lá o seu ok e compartilhe com seus amigos, com sua família, seus grupos. E eu agradeço a sua atenção. Na próxima aula nós já entraremos em Gênesis. Vamos começar esse tão esperado livro de Gênesis. Agradeço muito. Obrigada.